O que era a Arca do Pacto? A resposta da Bíblia. A Arca do Pacto, ou a Arca da Aliança, era uma caixa sagrada feita pelos israelitas dos tempos antigos, assim como Deus tinha mandado fazer. Dentro dela ficavam guardadas as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, também chamadas de O Testemunho. Como ela foi feita? A arca tinha 111 centímetros de comprimento, 67 centímetros de largura e 67 centímetros de altura. De acordo com a Bíblia, 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Era feita de madeira de acácia recoberta de ouro por dentro e por fora, e tinha um acabamento de ouro decorando a borda. Mas sua tampa era feita de ouro puro. Na tampa havia 2 querubins, um em cada ponta. Eles ficavam um de frente para o outro, com as faces viradas para a tampa e as asas estendidas para cima, cobrindo a tampa. A arca estava apoiada sobre 4 pés, e acima de cada um deles tinha uma argola de ouro. Varas de madeira revestidas de ouro passavam por essas argolas e eram usadas para carregar a arca. Onde ela ficava? A arca foi feita na mesma época que o tabernáculo, que era uma tenda usada para adorar a Jeová Deus. Essa tenda podia ser montada, desmontada e carregada para onde os israelitas fossem. A arca ficava numa parte do tabernáculo chamada Santíssimo. O Santíssimo ficava atrás de uma cortina, de modo que os sacerdotes e as pessoas não conseguiam vê-lo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo e ver a arca. Ele fazia isso só uma vez por ano, no dia da expiação. Mais tarde, a arca passou a ficar no Santíssimo do Templo de Salomão. Por que ela foi feita? A arca servia para guardar alguns objetos que tinham a ver com a adoração a Jeová. Esses objetos lembravam os israelitas do pacto ou acordo que Jeová tinha feito com eles no Monte Sinai. Ela também tinha um papel importante na cerimônia do dia da expiação. O que tinha dentro dela? As 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos foram as primeiras coisas colocadas dentro da arca. Depois também foram colocados um jarro de ouro com maná e o bastão de Arão, que havia brotado flores. Hebreus 9:4. Pelo visto, o jarro e o bastão foram tirados da arca algum tempo depois, porque não estavam mais lá quando ela foi colocada no templo. Como ela era transportada? A arca devia ser transportada pelos levitas. Para transportá-la, eles tinham que colocar as varas de madeira de acácia nos ombros. As varas ficavam junto da arca o tempo todo, assim os levitas nunca tinham que tocar nela. A cortina que separava o Santo do Santíssimo era usada para cobrir a arca quando ela era levada para outro lugar. A nota diz: quando os israelitas não transportavam nem cobriam a arca do jeito que Deus mandava, eles enfrentavam sérias consequências. Fim da nota. O que ela representava? A arca estava ligada à presença de Deus. Por exemplo, veja o caso das nuvens que tinham a ver com a arca. Havia uma nuvem que ficava dentro do Santíssimo, em cima da arca. Além disso, havia uma nuvem em cima do tabernáculo onde a arca estava, e era vista em todo o acampamento dos israelitas. Os 2 casos eram uma prova de que Deus estava abençoando o povo. Era como se Deus estivesse ali com eles. Além disso, a Bíblia diz que Jeová estava sentado em seu trono acima dos querubins, se referindo aos 2 querubins que ficavam na tampa da arca. 1 Samuel 4:4. Esses querubins eram uma representação do carro de Jeová. Por tudo isso, depois que a arca foi levada para Sião, o rei Davi podia escrever que Jeová morava ali. Que outros nomes ela recebeu? Na Bíblia, a arca é chamada de vários outros nomes, como Arca do Testemunho, Arca do Pacto, Arca de Jeová e Arca do Poder de Jeová. A tampa da arca era chamada de tampa propiciatória, ou o lugar onde os pecados são perdoados. 1 Crônicas 28:11. Bíblia na linguagem de hoje.
A palavra propiciatória vem de um verbo hebraico que significa cobrir pecados. Isso se refere ao papel especial que a tampa tinha no dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote ficava diante da tampa e aspergia, ou respingava, o sangue do sacrifício na direção dela. Ele fazia isso para cobrir pecados, ou seja, para que os seus próprios pecados, os pecados da casa dele e do povo, fossem perdoados. Levítico 16, 14 a 17. Será que a Arca do Pacto ainda existe? Não existe nada que indique isso. A Bíblia mostra que a arca não é mais necessária porque o pacto que tinha a ver com ela foi substituído por um novo pacto, um que tem como base o sacrifício de Jesus. A Bíblia já dizia que chegaria um tempo em que a arca não seria mais usada, mas o povo de Deus não ia sentir falta dela. Depois que o novo pacto foi feito, o apóstolo João teve uma visão e nela ele viu a arca do pacto no céu. Essa arca que ele viu representava a presença de Deus e indicava que Deus estava abençoando o novo pacto. Será que a arca era um tipo de amuleto da sorte? Não. Ter a arca do pacto não era garantia de sucesso. Por exemplo, quando lutaram contra a cidade de Ai, os israelitas estavam com a arca no seu acampamento. Mesmo assim, eles perderam porque um israelita não tinha sido fiel a Jeová. Mais tarde, eles perderam para os filisteus, apesar de a Arca do Pacto ter sido levada para o campo de batalha. Isso aconteceu porque os sacerdotes Ofni e Finéias não estavam respeitando a Jeová. Nessa batalha, os filisteus pegaram a arca, só que Deus os fez sofrer graves consequências até lhes devolverem a arca para Israel. História da Arca do Pacto. 1513 a.C. Bezalel e seus ajudantes fazem a arca com materiais que os israelitas doaram. 1512 a.C. Moisés faz a inauguração da arca e também do tabernáculo e do sacerdócio. 1512 a.C. até depois de 1070 a.C. A arca passa por vários lugares. Depois de 1070 a.C., o rei Davi leva a arca para Jerusalém. 1026 a.C. A arca é levada para o Templo de Salomão em Jerusalém. 642 a.C. O rei Josias leva a arca de volta para o templo. A nota diz: a Bíblia não diz quando, por quê, nem quem tirou a arca do templo. Fim da nota. Antes de 607 a.C. Ao que tudo indica, a arca é retirada do templo. A arca não aparece na lista de objetos levados para a Babilônia quando o templo foi destruído em 607 a.C. Ela também não aparece na lista de objetos que mais tarde foram levados de volta para Jerusalém. 63 a.C. Quando o general romano Pompeu conquista Jerusalém, ele verifica o Santíssimo do templo e diz que a arca não está ali.